Pessoal, queridas, queridos, vamos entender um pouco melhor como é que a sociologia surge, ok? Esse é o tema da aula e, para tanto, nós vamos fazer uma conversinha mais histórica do que sociológica. Legal? O que é ótimo, porque lembrem-se, a prova de ciências humanas e suas tecnologias do Enem, ela é a prova mais interdisciplinar de todo o Enem, das 5 provas que nós temos lá, né? Linguagens, matemática, redação, ciências da natureza e as ciências humanas. Quando eu falo que é a prova mais interdisciplinar, eu estou afirmando que é a prova em que todas as questões ali, elas envolvem sempre um pouco de algumas disciplinas, né? Então, um pouco de geografia, um pouco de história, um pouco de filosofia, um pouco de sociologia. Às vezes você encontra questões ali que envolvem as 4 disciplinas. Então é muito legal quando você, em uma aula de sociologia, pode fazer uma entrada na conversa da história. E isso é fundamental para nós entendermos, olha só, cenas dos próximos capítulos. É muito legal para nós entendermos como é que a sociologia vai aparecer lá no século XIX, ok? Então, vamos conversar sobre o Renascimento, a Reforma Protestante e a Revolução Científica. Tá aí, ó. Muito importante que vocês entendam, pessoal, assim, ó, vem aqui comigo. Sociologia, sociedade e cultura, a vida coletiva do humano. Legal. Aí os alunos se perguntam, mas Léo, nunca antes do século XIX o ser humano se perguntou o que era uma sociedade, o que era uma cultura, o que era essa vida coletiva do humano, como é que isso marcava a vida individual, como é que isso determinava a realidade? Claro, pessoal, claro que sim, claro que sim. Se você olha lá para a Grécia Antiga, para aqueles filósofos assim, Platão, Sócrates, ou até mesmo se você olha para outras realidades sociais culturais, a Índia, a China, ou até mesmo antes da Grécia, né? Aquelas primeiras grandes civilizações no Oriente Médio, como Mesopotâmia, Egito, Pérsia, sempre nessas realidades, houveram preocupações sociais. Não só preocupações sociais em termos políticos, mas em termos reflexivos também, né? O que é a sociedade, o que é a cultura, como isso marca o humano. No entanto, o que diferencia todas essas preocupações do que é a sociologia propriamente dita? Olha só, esse slide te diz, ok? É a cientificidade da sociologia. Legal? A sociologia, tal como eu a chamo, tal como você a chama, as aulas de sociologia que vocês tiveram no ensino médio, ou quem sabe vocês tiveram em outras oportunidades, é uma sociologia acadêmica. Ok? E científica. Isso significa que essa sociologia que nós estamos conversando aqui, ela vai ser uma disciplina universitária. Isso, ela vai ser ensinada em universidades. Em outras palavras, ela vai ser uma profissão. Ok? As pessoas ganham por isso. Essa é a realidade dessas pessoas, como eu. Né? Essas pessoas vivem de fazer sociologia, de analisar a realidade social e cultural, de produzir textos, de entender este mundo e de dar palestras e de dar aulas e de apresentar esse conhecimento às pessoas. Né? Então, são professores universitários, são pesquisadores universitários que fazem isso que nós chamamos de sociologia. E eles fazem isso usando um método. Perfeito? Não é simplesmente vou tirar da minha cuca o que é a sociedade, o que é a cultura. Não funciona assim. Se fosse assim, todo mundo seria sociólogo, porque todo mundo tem uma opinião do que é a sociedade, do que é a cultura. Não, isso aqui é uma
profissão. E para você exercer essa profissão, você precisa dominar o método sociológico. Ora, esse método é, antes de mais nada, uma ciência. Então, nós precisamos entender como é que a ciência se constitui para daí entender como é que a sociologia se constitui como uma disciplina acadêmica universitária. Legal? E para tanto, precisamos voltar lá para o século. Vejam só como a história é, né, pessoal? Ela não começa assim de uma hora para outra. Aliás, essa é uma dica que eu dou para você. Você acha... porque assim, eu gosto de fazer essas reflexões para vocês pegarem a base da lógica das ciências humanas de um modo geral. Pensem comigo. O ser humano vive, em média, né? No Brasil, por exemplo, a expectativa de vida é 73, 75 anos. Então, vamos aí. Vamos colocar como média, se colocarmos outros países em que as pessoas vivem mais, a expectativa de vida é mais alta, 80 anos. 80 anos já é muita coisa, não é? Agora, quando nós conversamos sobre história, nós falamos sobre séculos. Vejam só vocês, eu vou voltar para o século XIII a XVI aqui. Então eu estou falando de uma realidade histórica que começou há mais de 6, 7 séculos atrás, 8 séculos atrás. Eu estou falando de mais de 700 anos, quase 900 anos. Então, como é que você concebe essas diferenças, essas mudanças? Toda essa reflexão para te dizer assim, olha, as coisas em termos sociais e culturais demoram para mudar. Elas não acontecem de uma hora para outra. Então, quando nós estudamos história, nós damos palavras aos alunos, nós damos ideias para os alunos, mas é muito importante que aí, na cabecinha de vocês, vocês entendam que essas transformações elas são muito mais demoradas na realidade histórica, ok? O que nós estamos fazendo aqui é interpretar, nós estamos tentando entender e, portanto, nós estamos sintetizando processos que, olha, levaram mais de 10 gerações para efetivamente acontecer. Bom, então, a sociologia, na verdade, ela começa a ganhar as suas possibilidades de existência lá nos renascimentos comercial e cultural. Você deve lembrar disso nas suas aulas de história, ok? Esse slide resume o processo para vocês e esse mapa ilustra muito bem. Pessoal, mais ou menos pelo século XIII, a Europa constitui um sistema comercial. Tá anotando no teu caderninho? Um sistema comercial marítimo com nações, civilizações estrangeiras. Então, o comércio, ele não é só terrestre, mas ele também é um comércio marítimo. E esse comércio ele vai se realizar, sobretudo, com o Oriente. Ok? Hoje, o que nós chamamos de Oriente Médio, principalmente a costa do que é hoje a Turquia, e naquela época começava a ser o Império Otomano. Legal? Que principalmente a partir de 1453, quando conquista Bizâncio, Constantinopla, hoje Istambul, torna-se uma das grandes forças imperiais do mundo medieval. Muito bem, é um comércio com este Oriente que, por sua vez, ali, né, traz muitos produtos do Oriente mais longínquo, como China, como Índia, né? Então, como esse mapa mostra, as redes de comércio, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é a Turquia, aqui está a Turquia, aqui está a constituição do Império Otomano, perfeito? E muitas cidades-estado que
monopolizaram esse comércio marítimo estão no que é hoje a Itália. A Itália não existia nessa época, ok? Era uma série de reinos. Mais do que isso, algumas cidades, elas eram países em si, elas eram totalmente independentes. Gênova e Veneza são as duas mais importantes delas. Então, essas cidades que na verdade eram reinos, que na verdade eram países, de acordo com a nossa lógica contemporânea, elas dominaram o comércio aí. E esse comércio ele é produto também, se eu fosse voltar atrás, das cruzadas que abriram esses caminhos inicialmente, que estabeleceram esses contatos inicialmente. Não vou aí tão longe não. Mas de qualquer maneira, essas cidades elas começaram a enriquecer. Elas começaram a ganhar muito dinheiro com esse comércio. Elas começaram um processo de urbanização, ok? Elas começaram a constituir sistemas financeiros, porque na medida em que você faz comércio, tem muito dinheiro rodando, e aí começam a surgir os primeiros bancos, esses agentes financiadores que vivem de juros, que vivem de crédito, enfim, tudo isso que nós hoje vivemos numa realidade tão comum para nós começa a surgir nessa época, principalmente nessas cidades-estado. Bom, então pensem comigo. O que vem com riqueza? Além disso, o que vem com o contato com o estrangeiro? Se você está ganhando muito dinheiro e, além disso, você vem tendo contato com o estrangeiro, com o estranho, com o exterior, as ideias começam a fervilhar. Concordam comigo? Porque começam a chegar ideias diferentes para você. E de repente você que estava aqui, vendo as coisas de um só lado, de repente começa a ver de outro jeito, não é mesmo? O renascimento comercial foi isso para a Europa. Ela colocou uma série de ideias dos árabes, do Oriente em geral, dos chineses, dos indianos, até mesmo ali da África. Colocou essas ideias entre os europeus, ideias que eles não concebiam. Então foi um impacto muito grande. E aí, tudo bem, você tem essas ideias, você tem essas mudanças, mas você não tem dinheiro para fazer alguma coisa com elas. Agora tem, porque esse comércio está enriquecendo essas cidades-estado. Então começam a surgir o quê? Figuras, pessoas que são os protótipos, os primeiros pesquisadores cientistas, né? Figuras que você certamente já ouviu falar, como o Leonardo da Vinci, ou Galileu Galilei, e até mesmo o pai da ciência política, o Maquiavel, ok? Eu coloquei essa imagem aqui para vocês, do Leonardo da Vinci, só para nós termos uma ideia. O Leonardo da Vinci, a gente fala da Mona Lisa, a gente fala de toda a parte artística do Leonardo da Vinci, mas o Leonardo da Vinci também foi um grande pesquisador do corpo humano. Então, ele abria... não se sabe, né? Não se tem certeza, porque na verdade era proibido pela Igreja Católica na época, mas ele desenhou, vamos colocar assim, o corpo humano. Esse aqui é um desenho, é um estudo do Leonardo da Vinci. Olha como é um estudo bastante qualificado, não é? Do corpo humano, dos músculos. E se você olhar na internet, joga lá no Google Images, no Google Imagens, Anatomia Leonardo da Vinci. Você vai ver que ele desenhou o cérebro, ele desenhou o feto na barriga da mãe, ele desenhou todas as partes do corpo humano. Então, o que ele estava fazendo com isso? Por que ele estava fazendo esses estudos? Né? Além dele, olha só, deixa eu chamar a atenção de você para o Galileu Galilei, o sujeito que usou essa luneta aqui, ó. O Galileu Galilei, ele
ficou para a história porque ele comprovou matematicamente, fisicamente, que a Terra girava em torno do Sol, e não como se acreditava na época, que o Sol girava em torno da Terra. Então, se a gente olha para o Sol, a nossa sensação é de que é o Sol que está se movendo, mas na verdade é a Terra que está se movendo. Pelo olho humano, a gente é levado a ter uma imagem, uma ideia que não bate com a realidade. O Galileu Galilei ele passou assim uns 20 anos da vida dele olhando para o céu nessa luneta aqui, tanto que ele morre cego, porque era tanta luz no olho dele, né, por tanto tempo que ele acaba ficando cego. E é ele que fez as contas e falou, não tem como, é a Terra que gira em torno do Sol. Entendem? Todos eles, lembro vocês, vivendo nessas cidades-estado italianas. O Maquiavel, não coloquei aqui o livro mais importante dele, O Príncipe, mas o Maquiavel também ele é o primeiro a dizer assim, nesse livro, O Príncipe, que a política não é um produto do interesse divino, do interesse dos deuses, mas é uma relação humana de humanos conquistando e mantendo o poder, negociando, fazendo articulações, estabelecendo alianças, estabelecendo ações para ficarem mais fortes diante de grupos adversários, né? Então o Maquiavel também é o primeiro a analisar a política por uma visão mais, olha aqui a palavrinha que eu quero chamar a atenção de vocês, você tem que conectar aí, ó, o renascimento cultural com a ideia de empirismo. Legal? Léo, o que é empirismo? Meus queridos, existe dicionário para quê? Que tal você procurar no dicionário e explorar por conta própria o significado de algumas palavras? É muito bom para a gente aprender, estudar dessa maneira. Mas eu já te dou uma dica aqui para você acompanhar a minha aula. São evidências objetivas, ok? São aquelas verdades, realidades, são aquelas espécies de certezas que não variam de um humano para outro, de um indivíduo para outro. Não, é de que todas as pessoas, se olharem para aquilo lá, tal como o método sugere, vão ver a mesma coisa, vão chegar na mesma conclusão. Entendem? Então, o índio americano está olhando para o céu e está vendo uma coisa e está lendo essa coisa no céu de um jeito dele. Mas o Galileu Galilei vai dizer, não, se ele olha pelo jeito que eu estou sugerindo aqui, ele vai ver o que eu estou afirmando, que é a Terra que gira em torno do Sol. Entendem? Então é este empirismo, assim como o Leonardo da Vinci, que começa a olhar para o corpo, né? Não é olhar para as ideias, não é olhar para o que a igreja dizia que era o corpo. Não, vamos tirar essas ideias da cabeça e vamos, olhar para a realidade. Então, é o início da ciência, porque a ciência depende dessas evidências empíricas. E é por meio dessas evidências empíricas que foram produzidas por uma investigação da natureza, que eles começaram a chegar nessas palavrinhas aqui, que o seu professor, que a sua professora de história te falou quando deu aula de renascimento cultural, né? Começaram a elaborar essa cultura humanista, ou seja, que não é uma cultura religiosa, ok? Que é uma cultura mais vinculada ao mundo natural e não o mundo das ideias ou o mundo extranatural, extraterreno, divino dos céus, né? Então é óbvio que toda essa maneira de ver o mundo gerou o quê? Atritos com a Igreja Católica, problemas com a Igreja Católica, porque por mais que essas pessoas, esses pesquisadores do Renascimento, eles eram completamente
católicos, eles respeitavam a igreja, eles acreditavam em Deus, eles diziam que eles faziam todas essas pesquisas em nome de Deus, para perceber a força e o poder de Deus. Mas mesmo assim, a igreja ficou muito incomodada com essas pesquisas e com essa nova maneira de ver, porque de qualquer maneira, mesmo que eles não quisessem, as suas produções começaram a mostrar uma outra maneira de ver o mundo, né? Que não era a maneira da Igreja Católica. E isso ficou mais forte ainda, esses atritos com a Igreja Católica ficaram mais fortes ainda quando, em 1517, para ser bem preciso, um alemão vai lá na igreja da cidade dele e prega uma série de críticas à Igreja Católica. Eu estou falando de Lutero, em 1517, né? Então, em razão ali de algumas práticas da Igreja Católica que ele não concordava, por exemplo, a igreja era muito rica e recebia muitas riquezas, né? E além disso, ela vendia a sua salvação. Havia uma espécie de troca ali que o Vaticano permitia, você pagava e aí você ficava livre dos seus pecados. A igreja também vendia relíquias. O que são relíquias? Seriam supostamente objetos que tiveram contato com Jesus, então pedaços da cruz, por exemplo. É claro que não eram, né? Eles diziam que eram, vendiam e arrecadavam muito com isso. O Lutero fez essas críticas e não só o Lutero na Alemanha, mas o Calvino na Suíça, né? O rei Henrique VII na Inglaterra, né? Então, começa a surgir aí no século XVI o que vocês estudaram como reforma protestante. Legal? Essa reforma protestante, pessoal, olha só, você, antes de dormir, você fala com Jesus? Ali, quietinho, sozinho no quarto, você reza, pede, agradece pelo dia que teve, pede o bem dos seus queridos, enfim, você faz essa reza individual com Jesus, com Deus, então você está usufruindo da reforma protestante, né? Ah, você leu a Bíblia? Você leu em português? Então você está usufruindo da reforma protestante, porque a reforma protestante, ela, na verdade, criticou o poder da igreja. E ela fez essa crítica pedindo mais autonomia para o fiel. Eles pediram para que a Bíblia fosse traduzida para as línguas populares, para as línguas vernáculas, o alemão, o inglês. Léo, então não tinha Bíblia nessas línguas na época? Não tinha, pessoal, estava tudo em latim, né? Na língua romana. Ninguém entendia patavinas na missa, no livro. Rapaziada já era toda analfabeta. Mais de 90% da população europeia era analfabeta nessa época. E além disso, era tudo em latim. Então, o que o padre dizia para o fiel acreditava. Ele não tinha muito poder de crítica. E são os protestantes que pedem para que os fiéis tenham acesso direto à palavra de Deus, né? E isso vai dando autonomia, isso vai dando liberdade, isso vai dando força à sociedade e menos poder à igreja, né? Os protestantes que diziam, não, o fiel não precisa do padre para falar com Jesus, para pedir para Jesus. Ele pode fazer isso diretamente, ele não precisa da intermediação da igreja e deste corpo clerical. Entendem como a reforma protestante fez essa crítica, tirou o poder da Igreja Católica? Então, pessoal, você começa também a valorizar algo que a igreja abominava, que era a noção de trabalho, ok? A nobreza. E a nobreza era quem? Era essa classe dominante no feudalismo
que era aliada da igreja. Legal? A nobreza abominava o trabalho, a nobreza vivia de renda das terras, daí feudalismo. Eles arrendavam seus feudos, tiravam dinheiro daí, eles não trabalhavam. O dia deles era acordar, comer, vestir aquelas perucas enormes, imensas, que demoravam 5 horas para botar na cabeça, aqueles vestidos, aquelas roupas. E a vida deles era essa, era uma vida de ócio, ok? De não trabalho. E os protestantes, eles vêm de uma outra cultura, de uma cultura que preza pelo trabalho. A ideia de que é o trabalho que vai fazer você livrar-se dos pecados para entrar no reino do céu. Então, essa ideia de que o trabalho dignifica o homem é produto da reforma protestante, tão marcante hoje, no mundo de hoje. Por que é marcante no mundo de hoje? Porque nós vivemos em um mundo capitalista. Então, o capitalismo também ganhou muito com a reforma protestante, né? Porque, culturalmente falando, existe aí uma valorização do trabalho. Legal? Ora, não se esqueçam que toda essa reforma que o protestantismo pedia, na Alemanha principalmente, vem aliada com essa máquina aí que vocês estão vendo, a prensa de Gutenberg, né? A prensa de Gutenberg é o início ali, ó, de toda essa produção de livros, de jornais, porque essa prensa facilitou. Antes dessa prensa, a rapaziada ficava escrevendo. Você quer publicar a Bíblia, né? Beleza, você quer vários livros. Bom, então bota a rapaziada escrevendo. E aqui não, você transformou esse processo num processo mais maquínico, né? Então é muito mais rápido, é muito mais efetivo e a popularização, a democratização, a universalização que a prensa de Gutenberg permitiu das letras, das palavras escritas foi imenso. Esse processo a médio e longo prazo contribuiu para diminuir o analfabetismo na Europa. Entendem? Então, pessoal, todos esses processos de pesquisa da natureza, investigação da natureza, de estudos humanistas, né, heliocêntricos, desses estudos metódicos do empirismo em aliança com essas críticas da Igreja Católica, desembocam na Revolução Científica. É quando esse método de pensamento, essa forma de ver o mundo, ganha uma força tão grande, já está sendo praticada por tantas pessoas, que já não se pode mais negar, que já não se pode mais dizer que isso aí não vai ter futuro. Não, lá pelos séculos 17, 18, você já tem as 3 leis de Newton da física, a primeira ciência, né, a física, e logo depois vem a química, e já em séculos 18, 19, a biologia, ok? E aí este corpo de conhecimento das ciências da natureza, essas formas de entender o mundo, que lá no século 19 alguém vai dizer, ei, que tal a gente usar essa forma de ver o mundo das ciências da natureza para entender a sociedade e a cultura? Bom, cenas do próximo capítulo. Eu termino essa aula sugerindo para vocês esse livro que também é filme, O Físico. Muito bom, muito interessante, ok? Vão lá, assistam, tá no Netflix, ou quem sabe leiam o livro. Contam a história de um médico aí na idade medieval, que ele quer abrir o corpo para pesquisar o que ele quer curar, o corpo. E a igreja não permite. Então é uma ótima história para vocês perceberem como é que a investigação da natureza, o corpo humano nesse caso, entra em atrito com as concepções da Igreja Católica da época. E é essa tensão que vai marcar este momento de surgimento da ciência e da investigação da natureza
em contraposição aos preceitos e controles da Igreja Católica. Belo filme, belo livro, continuem o nosso estudo por meio deles, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.